E se você e sua família fossem parar numa cidade de onde é impossível sair? Pra ferrar mais um pouquinho a situação, você descobre que todas as noites criaturas sinistras saem da floresta pra comer você e seus amigos. O que você faria nessa situação? Essa é a história do quarto episódio da terceira temporada de Origem, ou From, como foi chamada lá nos Estados Unidos. Eu tô resumindo a terceira temporada toda e mostrando o jeito de derrotar essas criaturas sinforosas. Se você não viu os episódios anteriores, por favor, clica nesse card que acabou de pipocar no cantinho da tela. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, no Insta da página, @ednerd.canal e no meu pessoal também, @eddebarros. Sem mais enrolação, bora pro recap. Se inscreve no canal, deixa um likezinho aí, não custa nada pra ti, seja mais legal. Ative o sininho, deixa o comentário e bora pro vídeo. O episódio se inicia na rodovia que a gente viu no final do terceiro episódio, quando a gente vê a policial e os dois paramédicos tentando contatar o hospital de onde eles acabaram de sair. O problema é que a única coisa que eles conseguem ouvir pelo rádio é o barulho de estática. Não demora muito pra Tabitha sair da ambulância e perceber a presepada onde eles se meteram. Nessa hora a mulher poderia ter avisado o risco que estava ali presente, mesmo que o pessoal aí achasse que ela fosse doida. No entanto, o que me irrita bastante é o fato dela não falar absolutamente nada. Ela não avisa que isso aconteceu com ela há poucos meses atrás. Nessa hora, Tabitha poderia simplesmente ter saído na surdina e atravessado pro outro lado da rodovia, passando por cima do tronco. Pelo menos é algo que eu faria, já que com certeza eu não gostaria de voltar pra cidade encapetada. Por falar no local medonho, é lá que a gente vê Ethan sentadinho na mesa da cozinha, quando de repente o telefone toca. O garotinho inocente atende e descobre ser o seu irmão ou alguma coisa se passando por ele. Do outro lado da linha, Thomas avisa Ethan que a mãe dele está chegando na cidade de ambulância e que ela tá em perigo. Quem chega no meio do papinho é Jim, que pergunta pro filho o que Thomas disse no telefone. Como o cara tá pistolaço, ele resolve trocar umas palavrinhas com o filho dele que tinha ido de base no passado. E é aí que o Paul Rudd do Paraguai pede que o moleque deixe os filhos dele em paz. No entanto, Thomas devolve, dizendo que os filhos não pertencem mais a Jim. Isso irrita o cara, que resolve tirar o telefone da parede, descobrindo que, olha só, o telefone funciona sem cabo telefônico. Não é feitiçaria, é tecnologia. Enquanto isso, a gente viu o que aconteceu na casa da colônia depois que o corvo doidão invadiu o local, sendo que Alden tá muito mais preocupado na mulher de kimono que ele tá vendo bem na frente dele. Percebendo que ele não tá dormindo dessa vez, o cara decide seguir a mandinga, sendo que a mulher de kimono leva até um corredor e pede que o cara a ajude. Contudo, o garotinho fica assustado e esbarra em outro morador da colônia, sendo que quando ele olha de novo pra mulher de kimono, ela simplesmente desapareceu no ar. Nessa hora eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais intrusivo e perguntado o que aquela demônia queria. Pelo menos é melhor do que ficar nesse chove não molha. Afinal, a mulher aparece por alguns segundos e desaparece depois, sendo que a gente já tá no quarto episódio e os caras não souberam desenrolar esse plot. Nesse balaio de mistérios e segredos, a gente vê Victor trocando uma ideia com Sarah na casa dela. O cara diz que precisa da ajuda da garota pra se lembrar do que aconteceu no passado e principalmente o que levou à finalização de todos os moradores naquela época. Victor fala que ele geralmente brincava com a irmã dele na mesma casa onde Sarah mora hoje, e aí que ele fala que precisa descobrir essas respostas logo, já que as coisas estão mudando naquela cidade. Afinal, em todo o tempo que ele mora ali, nunca nevou naquele local. Os dois então vão até o porão, onde Victor tenta emular uma das brincadeiras que ele fazia com a irmã dele, nesse caso de brincar de forte. A propósito, lembra aquela mala que o cara desenterrou no passado? Então, ele revela pra Sarah que no passado não teve coragem de enterrar os antigos moradores da cidade. Sendo assim, o misterioso garotinho de branco pediu que ele enterrasse bens pessoais de cada um deles pra mantê-los na lembrança. O cara então abre a mala e nela a gente pode ver esses tais objetos. Victor então começa a lembrar de cada pessoa que foi importante pra ele naquele local. E é aí que ele repara que teve uma pessoa que não teve um bem pessoal enterrado. Um cara chamado Christopher, que na época fazia todo mundo dar risada, já que ele tinha um ventríloco sinistro. No entanto, as coisas logo mudaram pra ele, já que o cara começou a ver um símbolo muito familiar pra gente, que segundo a minha teoria é o mesmo que Jade tá vendo no momento. Isso deixou o cara completamente
completamente maluco, e assim ele foi se distanciando dos outros moradores da cidade. De acordo com Victor, o nome do ventríloco era Jasper, sendo que o Coringa do Paraguai diz pra Sarah que eles precisam encontrar o boneco se quiserem ter as respostas. O problema é que Victor também se lembra que o boneco começou a assumir uma forma própria, tanto em fala quanto em personalidade, a ponto que ele aparentemente começou a obrigar Christopher a fazer coisas que ele não queria. Enfim, a gente então vê o pessoal acampando lá na floresta. Christian continua mantendo Kenny friendzone na própria friendzone, sendo que o papo entre os dois desperta a ira de Jade, que não consegue dormir e resolve dizer tudo o que tá acontecendo com ele desde que chegou naquela cidade, se referindo assim ao tal símbolo misterioso. É aí que eles ouvem um barulho sinistro na floresta, o mesmo que foi escutado por Jim e Boyd no começo da temporada. Enquanto isso, a gente vê Boyd no ônibus de Randall, que ainda tá bastante traumatizado com as coisas que ele viu enquanto tava dormindo. Isso praticamente fez Randall mudar de opinião, já que agora ele vai ajudar Boyd não importa o que for necessário pra sair daquela cidade. O cara então começa a revelar o padrão de comportamento dos monstros, dizendo que eles fazem exatamente a mesma coisa todas as noites. Nesse meio tempo, a gente vê os paramédicos surtando, já que eles não entendem como é possível estarem ainda no meio da floresta, sendo que eles tinham acabado de sair da cidade. O motorista então decide dar meia volta, no entanto Tapta dá um ataque de pelanca e fala pra eles continuarem no caminho, já que tem uma cidade adiante onde tem pessoas que podem ajudar. Dito e feito, porque eles vão parar na cidade encapetada, sendo que Tapta pede pra eles pararem a ambulância naquele local. No entanto, os caras por algum motivo querem continuar dirigindo e voltar pra estrada, o que me leva a pensar nessa hora, Tapta simplesmente poderia ter aberto a porta de trás da ambulância e pulado lá, já que ela sabe o rojão que tá prestes a entrar no fiofó deles. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Boyd e Randall tentam sair do ônibus pra parar a ambulância, mas é em vão, sendo que ela também é vista por Jim, Julie e Ethan, que estão assistindo tudo pela janela da casa. Ethan então fala pro pai que Thomas estava certo e simplesmente sai da casa correndo. Mano, é sério que ele vai fazer a mesma coisa que aconteceu no primeiro episódio? Será que ninguém tem a capacidade de segurar esse molequinho em peça que ele faça cagada? Preguiça. Jim poderia simplesmente ter tirado a chave da porta, sendo assim o moleque não conseguiria sair da casa. Felizmente Boyd segura o garotinho e todo mundo entra na casa. O problema é que os paramédicos acabam encontrando uma pessoa estirada no meio da rua, ou devo dizer, uma criatura faminta estirada no meio da rua, sendo que os dois são burros o suficiente para sair da ambulância e prestar socorro, mesmo que Tapta diga que aquilo ali não é uma pessoa. Como Tapta continua insistindo que todo mundo ali vai virar a marmita, a policial se enfesa e prende o braço da garota com uma algema. Eu acho que nessa hora valeria a pena arriscar a vida, e eu me refiro a tirar a arma do coldre do policial. Dessa forma ela poderia obrigar todo mundo a ficar naquele local e continuar dirigindo se ela simplesmente apontasse a arma pra policial. Dá pra ver que ela até tenta impedir o paramédico de sair da ambulância, sendo que a mão dela tava a menos de 5 centímetros da arma. Eu sei que é arriscado, já que a policial poderia ter sido mais rápida e ter sentado pipoco nela, mas eu duvido muito que isso aconteceria. Infelizmente, o ataque de pelanca de Tapta não é ouvido e os dois caras saem pra prestar socorro pra criatura, que olha só, tava armando uma cilada, que ela usa pra arranhar os dois, os mandando pro além bem na hora. Já era. A criatura então se transforma, ficando feia pra um diacho, o que assusta a policial, que simplesmente pega a arma e começa a atirar nela, o que a gente bem sabe que não dá resultado nenhum. O barulho dos disparos alerta a Boyd e companhia, sendo que ele, Jim e Randall saem pra ajudar a Tapta na ambulância. Nessa hora, Boyd poderia ter sido um pouquinho inteligente e ter dado uma passada na delegacia pra pegar o talismã que ficava protegendo aquele local, já que, como ele disse anteriormente pra Randall, ele queria trocar de lugar, ou seja, Randall iria dormir na delegacia enquanto ele ficaria no busão, o que significa que tinha mais um talismã ali dando sopa. Dessa forma ele poderia ter pegado a parada e colocado dentro da ambulância, que por estar fechada por 4 paredes, conseguiria replicar o efeito do escudo protetor, exatamente como foi feito no primeiro episódio da série. Dessa forma eles só teriam que ficar ali até o dia amanhecer e todo mundo escaparia com vida, mas deixa pra lá. Jim entra na ambulância e fica de boca aberta ao rever a esposa. O cara então repara que o braço dela tá preso e pede pra Boyd ajudá-lo. Nessa hora o cara simplesmente poderia ter pegado a arma que tava na cintura dele e dado um tiro na corrente, mas não, ele não pensa nisso, e Randall então se oferece pra ir no busão pegar o kit de ferramentas com o objetivo de quebrar a corrente. Nesse meio tempo a gente vê a policial sendo perseguida pelas criaturas, sendo que ela corre na direção da casa da colônia. Quem tá assistindo tudo do lado de dentro é Nick, uma personagem tão importante que ela só teve 2 falas nessa temporada. Ninguém se importa. O problema é que aquele ditado já dizia que
curiosidade mata, o que não é diferente nessa situação, já que a garota tá entretida olhando pela janela quando a policial simplesmente dá um tiro numa criatura que tava bem na frente da estrutura, o que faz uma bala acertar a pobre Nick. Como o Chris tá de folga naquela noite, cabe a Mari fazer o tratamento médico na garota. O pessoal da casa da colônia também deixa a policial entrar, que tá completamente surtada, o que faz Donna tentar acalmar a beldade. O episódio então pula pra Randall, sendo que a gente vê ele pegando o kit de ferramentas e voltando pra ambulância. No entanto, o caminho dele é barrado pelas criaturas, o que faz ele arremessar a parada nas mãos de Boyd. O cara tenta voltar pro busão, no entanto é aí que ele é atacado pelos insetos da segunda temporada, e por algum motivo que eu não entendi, o cara simplesmente cai no chão. Mano, nessa hora ele poderia ter colocado a porcaria do capuz da roupa dele e abaixado a cabeça pra desviar do ataque dos insetos, simplesmente voltando pro ônibus logo depois, mas não, bora ficar ali dando mole e ser cercado pelas criaturas da floresta. Burro! 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 Enquanto isso, o Boyd tá a milhão procurando pelas chaves da ambulância, sendo que ele é surpreendido por uma das criaturas que já tinha pegado o objeto. A mulher do mal diz pra ele pegar as chaves, no entanto, ela quer negociar e fala que vão ficar com Randall. De acordo com a criatura, Boyd não pode salvar todo mundo, o que o xerife considera ser um trato justo, já que ele pega as chaves da mão da mulher e simplesmente vai embora de lá. Socorro! Socorro! Nessa hora ele poderia ter dado ré na ambulância e atropelado as criaturas, justamente para poder salvar Randall também, mas por algum motivo a inteligência realmente não tá batendo forte por aqui. A gente então vê Tabitha, Jim, Boyd e o pai de Victor entrando na casa da colônia, sendo que Boyd fica bastante pistola com a policial que começou a atirar em todo mundo. Ele dá uma surtada e tenta arrancar a mulher da casa da colônia, no entanto Donna intervém e fala pra ele a seguir até o escritório, já que a mulher quer trocar uma ideia de líder pra líder. Boyd acha que vai ter que ajoelhar no milho, no entanto é aí que Donna desmorona, sendo que ela fala que não aguenta tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Eu não estou suportando mais. É aí que a gente vê Nick tendo uma hemorragia interna, sendo que a mulher logo vai de base. Porém a gente realmente não liga, já que essa personagem não teve nem 5 minutos de desenvolvimento. É então que Fátima, perseguida de ouro, fala pra Alice que quer se despedir de sua amiga e pede pra ficar sozinha com o presunto por alguns segundos. No entanto, isso não passava de uma desculpa barata, já que Fátima quer dar uma variada na dieta e simplesmente olha pro presunto de Nick e começa a se deliciar com a groselha da garota que tá saindo do ferimento da bala. O quê? Se eu tivesse que teorizar, eu diria que tem uma criatura do mal crescendo dentro do ventre dela. Se vocês repararem bem, ela não tem mais gosto pelos alimentos saudáveis pro ser humano, sendo que tudo que ela tá conseguindo comer e até se deliciando com isso é a colheita podre e a groselha humana. E se vocês repararem melhor, foram duas coisas geradas pela cidade, ou seja, o apodrecimento do solo e as criaturas perseguirem a policial até a casa da colônia, onde convenientemente uma pessoa burra tava assistindo o show do outro lado da janela. Parece que tudo aqui foi orquestrado pelas criaturas, justamente para suprir o que Fátima precisa. No final do episódio a gente vê Boyd e Donna brindando a dias melhores, já que o cara realmente tá precisando de uma cachaça depois de ter deixado Randall pra trás. No entanto, o xerife aí com certeza não vai ter uma boa noite de sono, já que ao olhar pela janela, ele vê que as criaturas colocaram Randall na frente da ambulância, e surpreendentemente o cara não foi de base, já que ele ainda tá vivo. A gente finalmente teve um episódio bem melhor do que o anterior, que na minha opinião tinha sido mais fraco até então. A trama da ambulância realmente é interessante, já que consegue manter aquela tensão que a gente gosta tanto nessa série. O arco do Victor também atrai a nossa atenção, já que a gente quer saber como é que ele foi parar nessa cidade e o que aconteceu com os antigos moradores dela, sendo que eu acho que esse vai ser um dos temas centrais da temporada. No entanto, as outras duas tramas eu realmente não gostei, e eu tô me referindo à mulher de kimono que tá perseguindo o Eldin, já que isso realmente não tá chegando em lugar nenhum. Já a segunda trama foi acompanhar várias cenas do tratamento do ferimento da bala de Nick, já que a gente realmente não liga pra personagem, e seria muito mais interessante se o roteiro tivesse sacrificado um personagem que a gente realmente se importa. Como a gente vai chegar na metade da temporada no próximo episódio, eu realmente espero que eles comecem a movimentar a trama pra frente, porque senão a gente vai ter uma repetição da segunda, o que eu sinceramente acho que vai fazer muita gente dropar a série. Sendo assim, eu dou uma nota 8 pra esse quarto episódio. Pessoal, eu tô deixando o link da primeira temporada que eu cobri aqui no canal, logo na descrição do vídeo, assim como os demais episódios da terceira
terceira. Se vocês quiserem o quinto episódio por aqui, já deixa a seguinte frase no campo de comentários: eu quero. Isso ajuda bastante o algoritmo do canal a entregar esse conteúdo para mais pessoas que ainda não conheçam o canal. Também segue a gente nas redes sociais, no Insta do canal, @ednerd.canal, e no meu pessoal também, no @eddebarros. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpites no episódio foi de 3 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pro primeiro paramédico abatido pela criatura. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!